maravilhoso, dono de tudo, perfeito em tudo que faz. Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. E essa palavra eu tenho certeza que vai ativar algo muito poderoso dentro de você. E que no nome de Jesus, coisas que estavam pausadas na sua vida, realidades muito distantes, o Senhor vai trazer através de uma atitude de posicionamento seu. A pergunta da mensagem é: no que você confia? Aonde está a sua confiança? Mas antes, eu vou te fazer um pedido rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda para todo mundo que você puder essa mensagem. E essa mensagem hoje é em homenagem a uma pessoa que o Senhor Jesus recolheu enquanto essa série estava gravada. É em homenagem ao pai do Cleison, para que fique registrado na história a memória do seu pai, meu lindo. Amém? Que você vá longe, que o nome de Jesus seja glorificado através de você, e que o Espírito Santo, que é maravilhoso, conselheiro, conforte o teu coração e te prepare para uma estação extraordinária. Amém? E você? Vamos pro vídeo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19. Aleluia. E Rabsaque disse a eles: falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que você tem? No que você confia? Aleluia. Fala para quem está perto de você. Vai chegar um dia que os teus adversários vão ficar desacreditados, que mesmo enquanto tudo está dando errado, você segue olhando para Jesus, confiando nele. Mesmo quando algo foge do controle, você permanece na presença de Jesus. Ai, tá difícil. Ai, Jesus, me ajuda, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Na Bíblia, algumas histórias são muito emocionantes. Não estou dizendo que outras não sejam, mas eu gosto muito daquelas histórias que aparentemente o fim está escrito no começo, mas no fim, o final é totalmente diferente do que foi previsto, porque é uma ruptura de paradigma, é algo que não faz sentido algum, e portanto se torna uma história digna de filme, porque o final não tinha como ser previsto. Eu vou te contar uma história rápida de um homem chamado Ezequias. Ezequias é um dos grandes reis do Velho Testamento que Deus levantou. Quando você lê a história dos reis que passaram no Velho Testamento, você vai ver que existem algumas diferenças, ou talvez uma principal. Existem reis que viraram as costas para o Senhor, e existem reis que não esqueceram de Deus e dos seus mandamentos. Portanto, nos seus reinados as consequências apareceram. Aqueles que viraram as costas para Deus tiveram consequências pesadas,
Porém, aqueles que não viraram as costas para o Senhor, mas honraram o nome dele, tiveram consequências extraordinárias. E quando eu digo consequências, então eu digo colheitas sobrenaturais. 3 aleluias. Eu vou dizer para que você entenda: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu vou falar até alguém dar um glória a Deus bem alto. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena. Então agora, compreendendo isso, nós entramos na história de Ezequias. E Ezequias era um homem fiel a Deus. Aleluia. Só que fidelidade não significa que você não terá lutas. Fidelidade não significa que você será inerte aos problemas da vida. Fidelidade não te tornará imune dos dramas da nossa história. Mas fidelidade te dará um final diferente do esperado. Tá bom, 3 améns, eu vou melhorar, eu prometo. A Bíblia vai dizer que Ezequias era um homem fiel ao Senhor. Ele restaurou o templo de adoração ao Deus de Israel. Ele destruiu os ídolos daquele tempo. Portanto, o que ele fez agradou ao Senhor. Só que nesse mesmo período em que esse homem reinava, um inimigo muito grande se levantou. E o nome dele era Senaqueribe, rei da Assíria. Imagine comigo, a Síria era como se fosse o maior poder bélico do nosso tempo agora. E Jerusalém, que era governado por Ezequias, era um lugar pequeno, com uma força bélica limitada. E essa é a história. A Bíblia vai dizer que a Assíria está numa corrida de domínio violenta. E então ele começa a atacar todos os lugares ao entorno de Jerusalém. Judá é sitiada, Laquis é sitiada. Portanto, ainda uma cidade está de pé. Qual é a cidade? A cidade a qual Ezequias reina. Eu vou melhorar. Todas as cidades estão destruídas, mas ainda uma permanece de pé. Todos os reis foram subjugados, porém ainda um resta de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos fracassam, enquanto todos se destroem, o fiel permanece de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos, para todos está dando errado, para o dado da pesquisa ainda não se tornou um fato. O grande não vence sobre o pequeno, o maior não derrota o menor, o forte não venceu o fraco, porque o fraco tem um segredo que o torna forte. Ah, não, lindo, eu preciso que você renove a tua força urgente. O forte não tem poder sobre o fraco, porque o fraco tem o segredo, e o segredo tem o nome, e esse nome o tornou forte. Só que loucura tem limite. Chega uma hora que você olha e diz: já era. Fala pra quem está perto de você e fala assim: já era. Tem hora que não dá mais para acreditar não. Tem hora que vai ficando difícil. Você vai olhando e vai assim: ai, tá chegando. E aí a gente fica desesperado. Só que aí a Bíblia conta a história de Ezequias e é maravilhoso. Você imagina, você está aqui, os teus inimigos estão em volta, e de repente chega um homem chamado Rabsaque dizendo: ei, rendam-se. E aí um homem chamado Ezequias diz: nem a pau. Deus é conosco.
Não, irmão, pelo amor de Deus, tá todo mundo dizendo assim: não vai dar certo, desiste dessa varada, você vai ser destruído pela estatística, não vai rolar pra você. Aí um se levanta e diz: nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar o barco, nós não vamos correr da batalha, nós não vamos fugir da guerra, nós não vamos sucumbir, nós vamos permanecer de pé. Aí, só que aí, irmão, eu preciso que você entenda que quando a loucura é demais, quando a fé transcende a lógica, aí, irmão, o inimigo vai enviar os seus emissários para colocar uma pulga atrás da nossa orelha do tamanho de um elefante. Rabsaque é um enviado de Senaqueribe, e ele não é um enviado para matar Ezequias, ele é um enviado para arruinar a mente de Ezequias. O que a gente precisa entender que na maioria das vezes as nossas guerras não começam a ser derrotadas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ao invés de o inimigo atacar o enredo, ele ataca a nossa cabeça. E às vezes nós conseguimos perder uma guerra sem ter a certeza que ela estava derrotada, simplesmente porque a gente desiste antes de ver o fim dela. Bom, Ezequias é um homem fiel a Deus. Grave isso, o que ele é? Fiel a Deus. E ser fiel significa ser fiel quando o dia é bom e quando o dia é ruim. Amá-lo quando o vento é favorável, amá-lo quando o vento é contra. Honrá-lo quando tudo está dando certo, mas honrá-lo quando algumas coisas fogem do nosso controle. Honrá-lo quando a vida, mas honrá-lo no dia do luto. Não é fácil, mas os fiéis prevalecem nos dias de guerra. Esse homem, ele está sucumbindo ao medo de uma derrota humilhante por um exército numeroso. Quando esse homem chega, ele assusta Ezequias. Só que Ezequias é um homem fiel. Vamos até você entender. Esse homem atemoriza o coração de Ezequias. O que ele não sabe é que Ezequias não é igual Jeroboão, perdão. Ele não é igual a Absalão. Ele é um homem fiel a Deus. Amém. Estou contente a partir de agora. Então esse homem, perante o caos, toma uma decisão. Pergunta: qual é? Então vamos de novo. Tudo que é ensaiado fica melhor. No meio do caos, no meio da guerra, no meio de uma morte iminente, Ezequias toma uma decisão. Procura o Deus de Israel. A lógica seria: conta os teus exércitos, cria uma estratégia de guerra, use tudo o que você tem na mão contra os seus inimigos, destrua eles de maneira baixa. Se os teus inimigos são covardes, seja covarde na altura da covardia deles. Se utilize das mesmas estratégias do seu inimigo. Faça pior de maneira surpreendente, porque é isso que a gente aprende na escola da guerra da vida. Ezequias entendeu que nada humano poderia ser suficiente. Então a Bíblia diz que ele clama ao Deus de Israel. Ezequias, por que você ainda está de pé? Aonde está a vossa confiança? E aí Ezequias tem a resposta na postura que toma: minha confiança está no Deus de Israel.
Então a Bíblia vai dizer que Rabsaque volta e traz uma carta e de novo amedronta Ezequias. Então agora Ezequias pega a carta e para onde ele vai, para onde ele volta? Para a presença de Deus. Eu vou melhorar. A primeira notícia era impossível de dar certo. A segunda notícia era já era, deu tudo errado, não tem mais o que fazer. O nome disso é beco sem saída. O nome disso é não há mais o que fazer. Jogar a toalha é a melhor saída para se tomar. É nesse dia que nós olhamos para a nossa vida e dizemos: não tem mais o que fazer, Senhor. Os nossos inimigos são muito numerosos. O diagnóstico é contrário. Não há mais o que fazer. Deus, não há o que fazer. Não há. E alguém nesse dia diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Esqueça dele. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um pai que tem uma filha especial e o trabalho dele na internet é amaldiçoar a existência de Deus, porque ele não perdeu a guerra ainda de fato, porque a menininha está viva, mas ele já desistiu. Ele desistiu de tudo. Então agora a missão dele é fazer aqueles que ainda estão de pé desistir da guerra antes que ela termine. Fala para quem está perto de você: a guerra só termina quando o último soldado deita. Ai, meu Deus do céu, da minha alma, vai ficar difícil agora, porque então está claro que a guerra é iminente e a derrota vai chegar. Então Ezequias volta para a presença de Deus, apresenta a carta que recebeu e diz a Deus: Deus, já era. Essa é a realidade. Só que a Bíblia diz que ele faz algumas coisas grave. Ele busca o Senhor, ele promove um arrependimento geral, ele se humilha na presença de Deus e na presença de todos. E a Bíblia diz que ele procura um conselho de um homem cheio de Deus. O nome dele é Isaías. Qual é o nome dele? Isaías. Isaías é um profeta. Isaías é um homem cheio de Deus. E ele chama Isaías e diz: Isaías, eu orei, eu falei tudo para ele, eu preciso que ele fale comigo. Então Isaías traz uma resposta de Deus para Israel e para Ezequias. Meu Deus, 4, glória a Deus, você não entendeu, vamos de novo. Há uma guerra iminente, a derrota é certa, mas um homem permanece fiel, procura Deus na sua oração, se arrepende e traz um homem cheio de Deus para ouvir a voz do Eterno. O nome dele é Isaías, e Isaías trouxe uma resposta de Deus sobre Israel. E aí Isaías diz: nenhuma flecha do inimigo será lançada contra Jerusalém. Não, você não entendeu. Ele não está dizendo vocês vão vencer a guerra lutando. Ele não está dizendo vocês serão atacados e eles não vão destruir você. Não, ele está dizendo: antes da guerra começar, ela será paralisada. Meu Deus, deve estar todo mundo vivendo dias maravilhosos, ninguém está enfrentando problema agora, porque se você tivesse, eu já estaria correndo, indo embora daqui dizendo: Deus, eu estou buscando a tua presença, eu vou permanecer fiel. Levanta um homem cheio do Espírito Santo, que não me dê conselhos que me destruam, mas que me leve para essa fé inabalável, que me faça permanecer na tua presença.
vou te contar um testemunho. Eu não filmei, eu não tirei foto, porque isso não pode ser marketing. E o que a Bíblia diz é que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E como eu fiz com o meu recurso e não com o seu, eu não falei nada. Se fosse com o seu, eu prestaria conta. Mas como é com o meu, não precisa. Mas para que valha de um testemunho para você, esse ano, no final dele, no final de 2024, porque nós já estamos em 2025, lembrem. Você tem noção que você está em 2024 ouvindo que os outros vão vir em 2025? Você já está aqui, você já está 3 meses na frente já, meu lindo. Você está em dezembro e está no final de janeiro já, bebê, relaxa. Escute aqui. Eu estou entrando no meu apartamento, escute isso. E aí tem uma carta na porta do apartamento. E essa carta era para qualquer morador que passasse por aquela porta. E adivinha quem passou? Foi eu. Pego a carta, é uma menina que escreve em nome do irmão autista de 4 anos. Esse irmão é um menininho especial que o sonho dele é ter uma bicicleta. E a menininha narra toda a história da família. A mãe é uma mãe solo, que tem 3 filhos, paga o tratamento da criança, não tem dinheiro de comprar uma bicicleta para ela. A mulher, essa família não sabe quem mora lá, não sabe quem eu sou e está tudo perfeito, maravilhoso. Eu entro dentro de casa, falo com a minha esposa, olha o que eu vi aqui, não vou aguentar, vamos ter que ligar. Pego o telefone, tem um número, ligo, a família atende, uma mulher atende. Eu falo, oi, tudo bem? Meu nome é Dave, eu recebi uma carta da sua filha. E aí a mulher diz, eu não me acredito. O que o senhor quer? Eu falei, eu quero ajudar o que vocês pediram na carta. Calma, que é só a primeira parte. Aí ela começa a chorar e ela diz, meu filho, é o sonho dele e tal. Tudo muito simples de resolver. Compramos a bicicleta, compramos presente para as 2 filhas, uma de 15 e outra de 12. Sabe qual que era o sonho das meninas? Um penal e uma mochila. E a outra um kit de maquiagem. Tá vendo? Tem gente que está dizendo, o dia que eu for rico eu vou ajudar muita gente. Você não precisa ter muito para fazer. Basta você estar no lugar certo, na hora certa, com o coração disponível. Se você for fiel e generoso, Deus faz muito com o pouco que você tem. E lembre-se, se você for fiel no pouco, Ele te colocará sobre muito. Minha esposa falou, vou no mercado, amor, vou comprar tudo o que eu quero para nossa casa, só que a gente vai levar na casa deles. Minha esposa comprou comida para 3 meses lá. Irmão, tudo de que é gostoso, que a gente ama, a gente comprou. Minha esposa comprou. Colocamos tudo no carro, chegamos lá. Entro na casa dela. A casa, irmão, era do tamanho desse tapete do palco, a área social da casa. Pequenininha, tudo organizado. Me deu uma alegria de ver aquilo. Sabia que havia zelo, sabia que havia, cuidado, tudo organizado. Cortininhas na frente do armário de comida, os brinquedos todos organizados. Quando essa criança me viu, ela é uma criança autista não verbal, mas ela fala. Não, você não entendeu o que eu acabei de dizer. O diagnóstico diz uma coisa, a realidade diz outra. Calma que vai chegar no testemunho. Eu dou tudo para ela. Descarregamos na casa, bicicletas, brinquedos, os presentes para ela. Minha esposa comprou também e tal, e nós super felizes. E aí ela diz, muito obrigado por vocês terem feito isso por mim. Aí eu falei, minha linda, não é nós que estamos fazendo. Nós somos instrumentos de um Deus que está cuidando de você. É o Senhor que está olhando para vocês. E aí a lágrima dela começou a correr e ela disse, muito obrigado por falar isso para mim. Eu estou tão decepcionada com pessoas de Deus. Ela pediu para um pastor orar para que o filho dela seja curado. E o homem disse que Deus não cura crianças de autismo. Eu não fui lá para levar comida, não. Deus podia usar qualquer outro. Eu não fui lá para levar uma bicicleta. Deus podia usar qualquer outro. Mas eu fui lá para dizer para ela que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Que não há diagnósticos que possam paralisar o poder de Deus. Que não há nada que Ele não possa fazer.
que não há absolutamente nada impossível para Deus. Não há nada. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei de que maneira o Evangelho foi apresentado para você, mas o Evangelho que eu creio, o Evangelho que está na palavra diz: porque para Deus nada é impossível. Então, meu lindo, esqueça todas as outras vozes e escute apenas essa: não há nada que Deus não possa fazer, não há milagre que Ele não possa operar, não há diagnóstico que Ele não possa reverter, não há absolutamente nada que tenha o poder de paralisar o poder de Deus sobre a sua vida. Se você dobrar os seus joelhos e com fé clamar aos céus, o Deus que você serve é poderoso para responder a tua oração, e Ele faz muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Ei, diga para alguém que está perto de você: não importa o diagnóstico, não importa a história, não importa o caos, para Deus nada é impossível. Eu terminei orando por aquele garotinho que estava tão feliz com a bicicleta que não conseguia parar. E ela disse: eu creio que Deus vai fazer um milagre e eu vou poder celebrar esse milagre. Não é mais sobre autismo, é sobre fé. Não é mais sobre uma criança, é sobre um Deus que ouve a oração de um pai e de uma mãe. Então entenda, lindo, eu não estou dizendo para você que Deus está obrigado a fazer tudo aquilo que a gente pede, mas estou te dizendo que não existe nada que Deus não possa fazer. Você compreende o que eu estou te dizendo? Não é sobre uma falácia, é sobre uma fé que te encoraja a não desistir mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Chega de pessoas que nos desestimulam a viver um milagre porque preferem a lógica ao invés do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Isaías se levanta e diz: ei, nenhuma flecha será lançada contra o nosso povo. Sabe o que aconteceu? A noite caiu e um anjo do céu entrou no meio da Assíria. Não, você não pegou. Vamos de novo. Nenhuma flecha foi lançada contra Jerusalém. Ezequias não precisou desembainhar a espada. O exército não precisou se levantar para guerrear, porque nenhuma flecha foi lançada sobre Jerusalém. Calma, que ainda não acabou. E naquela noite o anjo do Senhor desceu no acampamento do exército da Assíria. Pergunta: o que aconteceu? Um anjo destruiu 185 mil soldados. Não, irmão, peraí, não é possível. Se fosse 300, ia aparecer com filme. Aí vocês dizer: nossa, já vi num filme. Então eu vou te lembrar: é um território pequeno, sem uma força bélica para vencer a guerra, mas um homem decide dobrar os seus joelhos, arrepender-se dos seus caminhos, procurar um homem cheio do Espírito Santo como boca de Deus, e Deus não deixou de responder, e a resposta foi: nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém. E naquela noite um anjo destruiu um exército de 185 mil soldados. É que para quem confia, algumas guerras nem precisarão de espada. Para quem confia no eterno, às vezes o silêncio se torna a melhor arma de batalha. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não quero que você me leve a mal, lindo, mas olha, existem guerras que você vence com espadas. Existem guerras que você vence gritando.
Mas existem guerras que o seu silêncio é a maior resposta daquilo que você crê. E no teu silêncio Deus vai agir. E no teu silêncio, mesmo sendo injustiçado, humilhado, perseguido, Deus vai agir. Mesmo todos zombando, rindo de você, dizendo que não vai dar certo, no teu silêncio Deus se levantará do trono, descerá em teu favor, e nenhuma mão erguida será necessária para que a guerra acabe, mas o Senhor vencerá a guerra, e você será convidado a assistir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho uma palavra para acabar. Eu tenho uma palavra para acabar. Essa palavra é para você que confia no Senhor, que crê de todo o coração que Ele tem poder para fazer coisas improváveis, impossíveis, mas que está cansado de esperar. Para você que os teus olhos parecem distantes do milagre, há uma promessa para você. Pergunta: qual é? Isaías, capítulo 40, versículo 31. Para aqueles que esperam no Senhor. Não, eu vou melhorar. Não é possível. Meu irmão, nessas horas era para estar gente pendurado naquelas luzinhas lá do teto agora, voando. Eu acabei de dar uma palavra sobre você, dizendo que para aqueles que confiam existe uma promessa inabalável. Então, aumenta a pressão, fala, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, fala, você não vai celebrar, você vai voar da cadeira agora. Avisa, já avisa. Porque às vezes tem alguém cansado perto de você que nem tá falando mais nada contigo, mas fala, é pra você. Sacode, ele fala, é pra você, Deus vai falar com você agora. Talvez tô animado. É lindo. Talvez você confia no Senhor, talvez você espera nele, mas porque demorou muito para acontecer, você está cansado. Os conselhos errados estão dominando a tua volta, dizendo não vai dar, para de crer, desiste de orar, o milagre não vai chegar, ele não vai fazer. Mas se você crer, se você continua confiando, se você continua crendo, há uma promessa de Deus sobre você. Qual é a promessa? Pergunta qual é a promessa? Isaías capítulo 40, verso 31. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, e eles se elevarão como asas de águias. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não irão desfalecer. Ei, lindo, o Senhor hoje renova a tua força, o Senhor hoje renova a tua fé, o Senhor hoje renova a tua coragem. E mesmo que dizem que não é possível, lembre-se, para Deus e de repente estão dizendo que existem coisas que a gente não pode orar mais. E de repente estão dizendo que algumas enfermidades Deus não tem o poder de curar, que é melhor aceitarmos o diagnóstico e seguirmos em frente. Mas eu estou aqui, meu lindo, em 2025 para você, para dizer que o mesmo Deus que fez no Velho Testamento, no Novo Testamento, ainda faz no nosso tempo e na nossa geração. Aonde está a sua confiança?
Vou perguntar de novo: aonde está a sua confiança? Então por ele se levante. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão como asas como águia. Oh meu Deus do céu, que imagem poderosa! Lindo, não importa absolutamente nada. Quem crê no Deus do impossível se move no mundo que não é lógico para aqueles que não creem, até o dia que o impossível vire testemunho. E eu vou te falar, lindo, eu tenho 34 anos e eu já vi o impossível virar testemunho milhares de vezes. Eu errei, me equivoquei sobre algo. A mãe do garotinho não falou sobre o autismo dele, mas sobre um diagnóstico de epilepsia. E quando essa mensagem for ao ar, ela vai ter refeito o exame novamente. E eu quero declarar no nome de Jesus que quando essa mensagem for ao ar, uma mãe em Joinville terá um diagnóstico novo sobre o filho dela. Jesus, nós declaramos agora saúde completa sobre a vida daquele garoto do Ravi. Jesus, nós oramos agora que nenhum diagnóstico terá o poder para paralisar a história desse menino, Jesus. Se disseram que ele não iria falar e agora ele está falando, eu quero declarar que a epilepsia não haverá mais e que o cérebro dele estará perfeito e que o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você. Essa pergunta é para você que está em casa e é para você que está aqui. Nós só confiamos no Deus que entregamos o nosso coração. Meu convite para você é para que nós terminamos esta palavra com uma entrega total sua, de todo o teu coração, de toda a tua vida. Reconhecer que você é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Reconhecer que você é amado por Ele e que Ele é o seu único, legítimo, suficiente Salvador. Talvez até então a sua fé nunca teve completa, porque você nunca se entregou de fato a Ele. Esse convite é para você. Para você que talvez já viveu coisas lindas com Jesus, mas foi embora porque cansou de esperar. Mas hoje o Senhor renova as suas forças, mas você precisa voltar para Ele hoje. E 2 perguntas, uma resposta. Se a sua decisão é sim, você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Ele hoje, no 3 você levante a sua mão. 1, 2 3. Você tomou a decisão na sua casa, onde você estiver, deixa nos comentários que você tomou essa decisão e nós vamos orar. E dessa maneira, nós estamos no novo ano, um novo tempo. Essa palavra. E o tema da mensagem de hoje é: mude a sua mente e tudo vai mudar. Amém? Então, já curte o vídeo.
comenta, compartilha, ativa o sininho. Ó, toda segunda tem uma mensagem no nosso canal, que é uma mensagem de conforto, uma mensagem de direção, de esperança. Quinta é o dia onde é Lapada, que é a mentoria de vida, que é o que você está vendo agora. E de segunda a sexta no SBT, às 7h30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança, para o Brasil inteiro. Então, meu lindo, eu quero estar com você todos os dias, ajudando você. E para isso a gente tem uma comunidade, que é a comunidade do Mentoria de Vida no WhatsApp. Você vai entrar no nosso grupo, fica tranquilo, a gente não manda bom dia com flores. Né, Gazeta, nossa, mais um grupo. Não, é só para ajudar você. E claro, se você não sabia, eu tenho uma novidade para o seu 2026 que nós acabamos de lançar e que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. É o nosso devocional, o Oi Deus, sou eu de novo. Uau, 300 e... não mexe com o meu coração não, é fraquinho. 365 mensagens, uma para cada dia do seu ano, uma direção de Deus para a sua vida. E agora vamos para a mensagem. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Amém? Eu vou ler só a parte B. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Pronto. Olha, a jornada ela é simples. Primeiro, seja íntimo de Deus. Deixa Jesus entrar em todas as áreas da sua vida. Deixa Ele ser parte da sua história de verdade. Já vencemos essa etapa. A segunda parte é: obedeça. Quanto antes você obedecer, melhor e mais rápido os milagres se tornarão os seus testemunhos. Mas a mensagem de agora é sobre o maior rival de todas as duas mensagens que já pregamos: a nossa mente. E eu vou te explicar o porquê. Porque a maior batalha do ser humano, ela acontece na nossa mente. Por exemplo, enquanto eu pregava aquela mensagem que você precisava ser íntimo de Deus, na mente de alguns estava dizendo: não preciso disso. Na mente de alguns estava dizendo: não, eu já sou íntimo de Deus. Isso é papo furado. Na mente de alguns foi lembrado da vez que um pastor, um padre, alguém, uma autoridade religiosa te desapontou. E aí você já falou: não, de novo não. Quando eu falei sobre obediência, que obedecer atalho é um atalho para viver o milagre mais rápido, quanto mais rápido você obedece, melhor. Alguém vai dizer: doideira. Já vi gente tomar cada cano por obedecer, pensando que era a voz de Deus, e se lascou. Você sabia que, de fato, a nossa mente ela é a nossa maior rival? Porque nós não escolhemos os tijolos que foram colocados nela, principalmente no começo da nossa vida. Algumas das barreiras que estão em nós, não fomos nós que colocamos, foram construídas em nós. Foram construídas pelos nossos pais, foram construídas pelos nossos avós, pela cultura. Foram construídas, estão aqui. É tão interessante quando você conversa com alguém de opinião diferente, porque todo mundo que tem uma opinião diferente jura que está certo. Você já viu que coisa interessante? Você conversa com alguém que diverge da sua opinião. A pessoa diverge da sua opinião com muita força, e para ela jura que ela está certa. E você também. Ou seja, a nossa mente constrói muros, constrói realidades que a gente jura que elas são reais e únicas. Nós temos na nossa mente estruturas que foram semeadas ao longo da nossa vida, coisas que foram plantadas ao longo da nossa história. E basicamente nós somos o resumo do que foi plantado na nossa história. Não sei se você observa, mas a gente é muito parecido com quem nos criou. Nossa maneira de falar é parecida, nossa maneira de agir é parecida. Aí existe uma pesquisa que diz que as mulheres normalmente buscam casar com homens parecidos com os seus pais. E
Homens casam com mulheres parecidas com as suas mães. Se você é mulher e fala mal da sua sogra, tome cuidado. Talvez você seja igual a ela. Só está no polo diferente da relação. Mas brincadeiras à parte, isso é o ser humano de verdade. Isso é o que nós somos. Mas esse é o problema. Se Deus é a novidade da nossa história, como a gente convive com essa novidade que liberta, sendo que toda a nossa história já está aprisionada por algo que foi semeado dentro de nós? Já parou para pensar que a maioria das coisas que nós somos bloqueados, não fomos nós que queríamos aquele sentimento? Eu vejo pelos meus filhos, tem coisas que nem a gente sabe onde que nasceu. Medos que não foi a gente que semeou, mas já está lá. Alguma coisa aconteceu que a gente não prestou atenção, um medo que se instalou e agora dominou. Eu nunca ensinei, por exemplo, a minha filha a ter medo de cachorro. E pode ser fofinho, ela morre de medo de cachorro. Alguma coisa aconteceu que eu não vi, alguma cena que ela assistiu que eu não sei, de um cachorro bravo que ela não quer tocar. E engraçado porque nós somos assim em todas as fases da nossa vida. Nossa identidade foi formada. Às vezes a gente demorou tempo para conhecer Jesus. Então basicamente quando Jesus chega na nossa vida, já existe uma estrutura pronta aqui dentro. Nosso pensamento já está formatado. Quantas pessoas que já têm um pensamento formado sobre tudo, acreditam saber sobre tudo? Aliás, esse é o pior tipo de pessoa para conversar. Você já conversou com gente que tem certeza sobre tudo? Não dá agonia, não dá? Você fala de qualquer coisa, irmão, ele é um especialista. E a opinião dele já está fechada. Mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando de opinião sobre algumas coisas. Algumas coisas que a gente não tolerava, de repente a gente tolera. Algumas coisas que a gente achava ridículo, de repente a gente está vivendo igual. Amém? A gente vai mudando. Só que essa renovação de cultura, ela é um esforço gigante da sociedade para nos mudar. Essa renovação de mentalidade, ela é gradativa. Se a gente observar ao longo do tempo, dentro de uma janela de 15 anos, coisas que para nós há 15 anos eram muito estranhas, hoje parecem comuns. Já observou? Eu não quero ser detalhista para não ser ofensivo, mas algumas coisas que antes a gente já não entendia bem ou não via, hoje a gente já aprendeu a ver e a gente já aprendeu a se acostumar. E o que é isso? O esforço do mundo de mudar a nossa cultura e roubar de fato a nossa identidade. E eu poderia dizer para você que isso é o maior perigo da nossa vida, porque nem todos tiveram o privilégio de nascer numa casa onde Jesus foi o centro da família. Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui nasceram numa família onde Jesus foi o centro da sua casa? Levante a mão, dá uma olhada à sua volta. Quantos não tiveram esse privilégio? Levante a mão. Então, você percebe que a dificuldade ela é gigantesca, porque já tem muros em lugares que não deveriam, tem paredes aonde não deveriam, e eu aprendi da pior maneira, que é terrível reformar, melhor é construir do zero. Porque para reformar você precisa quebrar paredes, e a cada parede que você quebra é uma novidade que você descobre. Você olhou no projeto, não tinha viga naquela parede. Aí você começou a quebrar e de repente fez, mudou o barulho. Não dá mais para quebrar. Vai ter que mudar o projeto todo por causa de uma viga no lugar errado. Ou das duas uma. Ou vai ter que fazer um reforço de outra viga. Vai ter que mudar toda a estrutural da casa, correr risco. E aí na maioria das vezes, sabe o que a gente faz? Deixa. Adapta o projeto. E está cheio de gente adaptando uma vida com Deus baseado naquilo que já estava dentro de si e nunca vai viver o que Deus tem para si. Vai até um limite, aí para naquilo que já estava construído. Vai até um lugar e aí para onde encontrou uma viga. Vai até um lugar e não vive o que Deus tem de fato. E essa parada que eu estou falando para você é a realidade do ser humano. Porque quando alguém nos incomoda, nos encoraja, normalmente a gente vai esbarrar numa viga. Normalmente a gente vai esbarrar num lugar onde a gente não consegue passar, aonde já estava pronto, aonde já estava construído. Quantas coisas na nossa mente já nos cercearam de viver o que Deus tem, porque são verdades tão absolutas para nós que a gente não consegue mais transpor aquele obstáculo.
quantos pensamentos de mal que nós temos, quantos problemas de identidade perdida que estão aqui dentro. Que daí não adianta a gente falar de uma vida extraordinária porque você já foi preparado para uma vida medíocre. Não adianta falar de um romper se você foi preparado para paralisar e ficar ali. Isso é a coisa mais comum do ser humano. Quando você olha para as pessoas, você conversando 30 minutos, você já sabe o limite dela onde está. Não precisa ir muito longe. Você começa a conversar e você já vai sentindo aonde estão as limitações. Você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado. Quando você conversa com uma pessoa que fala mal de todo mundo, essa pessoa tem um problema. E você já sabe qual é. Qual é o problema dela? Inveja. Mas a inveja não é algo que ela quer, é algo que foi gerado dentro dela, foi colocado dentro dela. Quando a mãe começou a falar que a amiga era melhor, quando o pai começou a fazer comparação dentro de casa, quando o amigo comparou ele um dia e ele trouxe aquilo para a cabeça dele. Então tudo que cresce revela a fragilidade dele, ele não consegue celebrar. Você entende? Já está lá dentro o bloqueio. Tem pessoas que conseguem celebrar o que Deus está fazendo na vida dos outros, mas tem gente que passa mal quando Deus prospera alguém. Já está dentro dele aquilo. E isso é tão terrível, porque além de ele não conseguir celebrar o que Deus faz na vida do outro, ele nunca vai conseguir viver aquilo. Porque aquilo que a gente rechaça, a gente não vive. Agora a unção que a gente respeita, a gente atrai. Sabe de uma parada, irmão? Observa quem fala mal de gente que tem dinheiro. Nunca vai ser próspero. Nunca vai ter. Por quê? Porque o problema dele é aquilo. E normalmente aquilo que a gente mais ama é o que a gente menos tem. Porque tudo que a gente coloca como alguma coisa acima de Deus, ou a gente rechaça na vida do outro, normalmente é o que a gente não consegue experimentar. Sabe o que é isso? Mente, está aqui, ó. Não está aqui. Não está na nossa carne, no sentido, não é tangível. É pensamento dominando, governando a gente. A gente olha para as coisas e se ofende. A gente acha que não é para nós. Irmão, isso é uma parada terrível. Você pode estar no melhor lugar do mundo, se você não se sentir parte daquele lugar, você não desfruta. Você já foi num lugar onde você se sentiu inferior? Você já entrou num lugar onde todo mundo estava mais bem arrumado que você e você passou mal? Ficou com vontade de ir para casa? Sabe o que é isso? É só a mente. Às vezes as pessoas nem notaram a diferença, mas como você criou essa narrativa na sua cabeça, você se sente mal e vai embora. Eu poderia dar 1 milhão de exemplos aqui. Eu poderia pegar, por exemplo, a história dos espias. 12 homens são mandados para espiar a terra prometida. Todos eles tinham a mesma promessa, todos eles tinham visto os mesmos milagres, todos eles estavam junto com Moisés, vendo a nuvem de fumaça, a coluna de fogo, o mar se abrir. Os 12 foram. Os 12 olharam os mesmos inimigos, os 12 olharam as mesmas terras, só que 10 voltaram dizendo: a gente não consegue. 10 esqueceram da promessa e maximizaram o tamanho dos gigantes que moravam lá. Mas voltou 2 doidinhos, irmão. Voltou Josué e Caleb dizendo: nós vamos possuir essa terra, a gente vai entrar nessa terra e essa terra é nossa. Mas por que, Josué e Caleb? Porque nós temos uma palavra, Deus falou que vai dar pra gente. Então entenda, a maioria dos limites não estão à nossa volta, estão na nossa cabeça. Quantas vezes nós não oramos por milagres por conta dos limites que estão na nossa cabeça? Quantas coisas a gente não viveu porque a gente acha que não nos pertence? Quantas coisas a gente deixou de experimentar porque nos colocamos num lugar de inferioridade, aonde nesse lugar o inimigo consegue escravizar a nossa mente, a nossa família, e não deixar a gente acessar aquilo que Deus tem para nós? Irmão, eu sou sincero para você. Eu vivo isso a cada dia, e a cada dia algum muro vai sendo derrubado na minha cabeça. A cada dia alguma coisa cai. Cada dia, porque não é uma coisa rápida. Tem coisas que eu nem sei que são bloqueios, que daqui a pouco eu vou ter que pedir para Jesus: Jesus, pelo amor do Senhor mesmo, me ajuda, entra com a marreta. Porque o problema é saber orar sobre aquilo que a gente não consegue compreender. Porque veja, se eu não sei que isso é algo que não fui eu que plantei, vai ser difícil descobrir aonde bater para cair. Então eu preciso dizer: Jesus, entra na minha mente, renova, Senhor Jesus, tira isso que me paralisa, tira isso que me coloca medo. E aí que está, esse é o poder da palavra. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, a cada dia uma barreira vai caindo, a cada dia um muro vai caindo na nossa cabeça. Por isso que se a tua mente mudar e foi renovado pelo Espírito Santo, coisas que você acreditava que não eram para você, um dia você vai acessar e vai parecer comum.
Não, eu vou melhorar. Eu vou dar um exemplo. Irmão, quando você cresce num ambiente, e o ambiente te molda, é normal. Se você não nasceu num ambiente de prosperidade, a sua mentalidade, a princípio, deveria ser de prosperidade. Se você nasceu num ambiente narcisista, provavelmente você carregará traços de narcisismo em você. O ambiente molda. Não tem. O ambiente molda. Então, basicamente, estaríamos condenados pelo lugar aonde fomos gerados. Sorte de quem nasceu num lugar positivo, aonde Cristo era o centro, aonde havia a palavra de Deus, sorte deles. Mas a maioria de nós aqui não tivemos esse privilégio. Nossa fé não foi provocada na infância. Nossa realidade com Deus, ela foi limitada desde quando nós éramos pequenos. Então veja, nosso desafio vai ser maior. A reforma, ela é necessária na nossa mente. E aí, irmão, quando Cristo entra com as marretas da nossa vida, na nossa vida, irmão, aí eu vou te falar que a gente vai ficar assustado, porque a gente descobre que era governado por pensamentos que eram mentira do inimigo. A gente descobre que algumas coisas que a gente acreditou a vida toda eram mentiras, grandes mentiras. E a gente só consegue saber se Cristo entrar na nossa vida de fato. Lembra da mensagem de intimidade? Pois é, quanto mais intimidade com Deus, mais essas vigas vão aparecendo na reforma. Mais coisas você vai descobrindo sobre você. E como eu disse, a cada dia uma viga nova. E eu escrevi um negócio aqui, e eu não queria deixar de ler. Enquanto eu estudava sobre essa mensagem, eu marquei: pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam destino. Grava isso. Pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam destino. Só que a boa notícia para você é que Cristo molda o nosso pensamento. Não, 2 amém, eu vou falar de novo. Cristo molda o nosso pensamento, nos apresenta o nosso destino e se assegura que tudo aquilo que Ele prometeu se torne de fato testemunho da nossa vida. Então, por mais que a nossa mente acredite que tem poder sobre o destino, se Cristo moldar a nossa mente, até o nosso destino muda no final. As coisas são completamente transpassadas, porque coisas que pareciam grandes para você, de repente vão parecer pequenas. Coisas que pareciam impossíveis, de repente serão parte da sua rotina. Coisas que você achava intangível e que não dava nem para sonhar, de repente você vai estar vivendo como se fosse comum. Sabe o que é isso? Muros foram derrubados na sua mente. Muros foram derrubados. E a graça de tudo é, quanto mais muros derrubados, maior o nível do acesso que Deus vai colocando você. Porque você se permite ouvir coisas que não ouvia. Você se permite estar em lugares que você antes achava que não poderia estar. Você, de repente, está dentro da igreja. E você disse que nunca viria, mas você já está aqui. De repente um muro caiu. Você disse que nunca ia fazer um jejum. De repente você está jejuando. Aliás, você já disse tanta coisa sobre você que teve que engolir depois. Então agora, a compreensão, ela é muito clara. Nós temos que ter uma urgência na nossa vida. E a urgência da nossa vida é, antes de pedirmos pelo destino, é pedir para que Deus molde a nossa mente para poder viver aquilo que Ele tem. É pedir para que Cristo destrua as muralhas que nós construímos na nossa mente. Muralhas que precisam ser quebradas de maneira intencional. Eu vou falar de coisas intencionais para você e eu termino. Quer ver uma coisa? Quantos aqui não receberam palavras de afirmação dos pais quando eram crianças? Levante a mão. Não receberam. Quantos não receberam? Boa. Você vai fazer diferente na sua casa. Porque veja, porque se você não percebe, o muro que está em você é o muro que vai estar no seu filho. E é tão absurdo que quando você quebra isso, automaticamente você já impediu que alguma coisa fosse construída no coração dos teus filhos. As palavras que te faltam, faça com que sobrem na vida dos teus filhos. As limitações que colocaram nos teus sonhos, tira todas as limitações da vida dos teus filhos. Eu vou falar coisas que você vai entender. Quem aqui já disse para o seu filho: a gente não pode? Levante a mão. Se eu falar que você está dizendo errado a vida inteira? E se eu falar para você que você poderia dizer a mesma mensagem de uma maneira diferente? E se eu falasse para você que você poderia dizer: papai não quer, ao invés de a gente não pode?
E se eu falar que você pode explicar que aquilo não é uma prioridade, mas que talvez um dia seja possível? Talvez a gente não perceba agora, mas cada não pode que a gente diz para os nossos filhos são não podes que eles dirão para os nossos netos. Que cada lugar que a gente diz que é impossível para nós será o lugar impossível para os nossos filhos. E essa é uma parada tão absurda que a gente vai quebrando muros e a gente vai destruindo os limites da geração seguinte. E quando eu digo, não são os limites que colocam eles em perigo, mas são os limites que paralisam a história deles. Talvez você não entende, mas coisas que demoraram anos para você, se você romper, os seus filhos demorarão meses e vai parecer comum aquilo para você demorou para acontecer. Não, meu lindo, talvez eu preciso ir mais longe. A maioria levantou a mão dizendo que não teve a presença de Cristo dentro de casa. Um dia os teus filhos serão questionados e eles não poderão levantar as mãos, porque dentro da casa deles havia a presença de Deus, porque dentro da casa deles havia a glória de Deus, oração, milagre, eles viram acontecer. O muro que você derruba da cabeça dos teus filhos, você está libertando toda uma geração. Hoje eu entrei no elevador com a minha filha. Na verdade, agora, antes de chegar, antes de sair de casa, minha filha veio e falou: papai, estou cheirosa. E eu falei: nossa, que cheiro gostoso, filha. Que cheiro bom é esse? Ela falou: do banho. Eu falei: nossa, filha, que delícia. Ela falou: mas eu vou colocar o perfume. E ela saiu e colocou o perfume. E voltou: papai, cheira de novo. Eu falei: meu Deus, cheiro bom. Parece besteira, mas eu estou levantando a régua, irmão. Eu estou levantando a régua da minha casa. Não é qualquer doidinho que vai chegar e vai levar minha filha, não. Vai ter que estar num nível de afirmação, irmão. Vai ter que gavar tanto, vai ter que elogiar tanto para entrar no coraçãozinho dela. Sabe o que é isso, irmão? Eu coloquei um senso no coração dela de quão importante ela é, de quão amada ela é, de quão maravilhosa para nossa família ela é. Irmão, quem se sente importante não tem relacionamento bandido. Vou melhorar. Talvez você só tenha relacionamento ruim porque você não foi valorizado quando era criança e não sabe o valor que você tem. Você aceita qualquer coisa porque não sabe qual é o teu valor. Entende? Um muro que colocaram dentro de você, que para você qualquer coisa serve, porque você não sabe quanto vale. Eu vou fazer os meus garotos dormir e a nossa rotina é sempre a mesma: oração, aí eles oram, aí eles declaram: em paz me deito, logo pego no sono, porque Jesus está do nosso lado. Aí eu termino de orar e já começo a dizer: eu sou forte, corajoso, amado, escolhido, criativo. E eles vão declarando sobre o que eles são. Irmão, a cada declaração daquela, pequenos tijolos que foram colocados na escola caem. E essa é a questão, lindo. Só que aí eu preciso dizer para você de maneira sincera: para a gente que está velha é bem mais difícil, porque tem muita viga que precisa ser arrancada. Mas quanto antes você deixar Cristo entrar dentro de você e mudar aquilo que está aí, mais rápido você vai acessar a próxima estação de Deus para a sua vida. Eu olho para a Bíblia e eu vejo os espias voltando. Aí os 12 espias começam a dizer o que eles viram. E os 10 que trouxeram a má notícia fazem com que o povo inteiro chore a noite toda. É doido, né? Saber que a gente com as nossas barreiras tem o poder de influenciar a geração que não tem culpa de absolutamente nada. A gente com os nossos muros, sem saber, está destruindo a probabilidade dos nossos filhos irem além da gente. A gente mata o sonho dos nossos filhos porque assassinaram os nossos. A gente rouba o futuro deles porque roubaram os nossos. Colocaram tantas coisas na nossa cabeça que a gente não consegue nem ser leve com quem deveria. Aliás, a gente é tão pesado com a gente mesmo. A gente se acha tão, sabe, pequeno para algumas coisas que a gente não acredita que não dá para acessar mesmo. E a gente já colocou aquela cadeia na nossa mente. Então, lindo, só tem uma maneira disso mudar. É o que Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, Cristo entra, vai mudando a nossa compreensão sobre as coisas. E aí você vai identificando aonde estão as barreiras. E você não deixará elas de pé, nunca mais. Você achou o problema? Cura o problema. Você achou aonde está a barreira? Tira a barreira. Muda a maneira de falar, muda a maneira de agir. Se você é invejoso, para de ser invejoso. Começa a celebrar o que Deus está fazendo, mesmo que seja contra a tua vontade.
Se você só anda com gente que fala mal de todo mundo, sai desse rolê e vai para outro rolê. Procura crescer, procura mudar a mesa, procura sair desse lugar e deixa Deus construindo dentro de você uma nova estação. E aí, meu lindo, eu vou falar para você o que vai acontecer. No começo, quem veio antes não vai entender absolutamente nada das suas decisões, porque serão tão diferentes que vai criar um abismo. Vai criar um abismo, é comum. Só que quem aprende a dar o que não recebeu, descobriu o que de fato é a graça de Deus. Quem aprendeu a viver aquilo que não foi instruído, vai viver daquilo que foi construído a partir da graça de Cristo dentro de si. E aí o nível de compreensão é outra, o nível de gratidão é diferente, o nível de desfrute é outro. Mas a gente precisa ser intencional. Eu só queria que você entendesse essa única coisa hoje. Se a tua mente muda, tudo muda. Mas se você não for intencional, os muros permanecerão lá. Enquanto eu converso aqui, enquanto Deus vai falando com você, com toda certeza o Espírito Santo está indo exatamente lá na fonte do teu coração. Está indo exatamente aonde está a tua dor. Está indo exatamente aonde está o drama. Está exatamente lá, foi lá, pô, bateu no muro. E aí agora é você que vai ter que pegar a marreta e tirar. Eu vou contar uma pequena história. Quando eu era adolescente, eu descobri que existia um negócio chamado ar-condicionado, lembra? Quem lembra? Levanta a mão. E um dia eu falei para o meu pai: pai, coloca um ar-condicionado no teu quarto para que a casa inteira gele, porque a gente já aprende a sonhar com limite. Olha que coisa estranha. Como eu sabia que falar direto para colocar no meu quarto seria impossível, falei para o meu pai o que? Coloca no teu quarto. E eu estava disposto a dormir na greta da porta para poder pegar aquele arzinho gelado. Você ri porque não é você, irmão. Essas histórias, elas compõem a nossa vida, elas nos libertam no futuro. Meu pai falou isso aqui para mim: a gente nunca vai ter. É estranho, não é? Ele poderia dizer outra coisa. Ele poderia dizer: olha, o pai não tem condição agora, na hora certa a gente vai ter. Talvez na casa, na próxima casa a gente coloca. Mas ele usou a palavra nunca. A palavra nunca, ela é uma sentença. E ela estava sobre mim. Então eu via as coisas na casa da minha mãe que faltava, e a minha mãe queria, e meu pai dizia não. Então nunca ficou pronta. Lembra, mãe? Nunca ficou pronto. O banheiro nunca ficou pronto. O ar-condicionado, quando teve, foi só num quarto. Mas aí, irmão, Jesus entrou no meio da história. Dá um amém aí, pelo amor de Deus, dá um amém. Fala amém. E quando Jesus entra na história, Jesus ele mostra aonde está os muros e as vigas. E aí é você que descobre, decide o que vai fazer com eles. E aí eu coloquei na minha cabeça: eu vou fazer tudo diferente do que eu vi. A casa do meu pai não ficou pronta nunca. Eu vou morar na kitnet. E a kitnet vai estar 100% pronta. Não vai ter nada para fazer. E essa é a parada que Deus se agrada da gente. Deus estava renovando a mente. Deus estava curando o meu coração. Deus estava salvando a vida dos meus filhos. Deus estava mudando a realidade da minha família. E era só um ar-condicionado. Parece besteira para alguém, mas eu me lembro que quando eu entrei na kitnet, a kitnet tinha 2 cômodos. O aluguel era R$370. E eu entrei na kitnet e falei para o seu Wilson: tem como colocar um ar-condicionado nessa parede? Ele olhou para mim como se dissesse: mas por quê? O aluguel vinha 370, a luz vinha 200. A conta nem fechava. Mas eu estava dando um recado para minha cabeça. Eu estava quebrando um padrão. A gente decorou a casinha inteira. O dinheiro era pouco. Eu me lembro que uma convidada deu R$500. A gente conseguiu fazer um colchão e um sofá com R$500. O dia que eu cheguei lá e tinha um buraco na parede, eu falei: Jesus, agora só falta o ar-condicionado. Minha sogra nos ajudou com o ar-condicionado. E pode ser bobo para alguém, mas eu me lembro que eu fui dormir um dia antes lá. Minha lua de mel não foi nem com a Paula primeiro. Foi com o ar-condicionado. Ô irmão, parecia a Europa.
Sabe, eu entrei naquele lugar assim, eu não vi nada, eu fui lá no ar. Não tinha cama, eu deitei no chão, no colchão, no chão. Liguei o ar-condicionado e falei, irmão, parece bobo, mas eu estava declarando sobre o meu futuro. Tudo aquilo que disseram que era impossível vai se tornar possível na minha vez. Tudo aquilo que era nunca vai ser possível na minha vez, sabe? Irmão, eu chamava meus amigos da igreja, falava, vocês conhecem a Europa? Eles falavam, não. Eu falei, então bora lá. Vocês vão conhecer a Suíça brasileira. Nós ligávamos o ar-condicionado antes de ir para o culto, o apartamento gelava inteiro. Aí as pessoas entravam e diziam, nossa, que frio, vou ficar gripado. Mas vai ficar gripado aqui. Imagina, irmão, que chique. Chegar no trabalho e dizer, nossa, fiquei resfriado porque o ar estava muito gelado. O quê? Chique demais. A cada muro que cai é a possibilidade de um campo ser percebido de longe. A cada barreira que cai, um horizonte vai ficando mais longe, mais amplo. Então entenda, eu estou falando de algo material, mas imagina isso nas nossas emoções. Meu filho nasceu, eu tratei de maneira diferente. Meu casamento já está diferente. A nossa vida vai mudando. Agora entenda que eu vou chegar num limite, mas os meus filhos já vão passar de longe do limite. Essa é a graça da metanoia, da que a gente chama de mudança de mente. A gente muda toda uma geração por deixar Cristo mudar a nossa mente de fato. Eu só falei de uma pequena área da vida, mas tem todas as outras áreas. E aí eu preciso dizer como essa parte dos espias acaba e eu termino. Nunca entraram na terra prometida aqueles que falaram que era impossível. Apenas Josué e Caleb entraram. Pensamentos moldam destino mesmo. Quando você diz que não pode, você está declarando sobre tudo que não dá mesmo. Agora quando você muda o argumento, você está dizendo para sua mente algo completamente diferente. Você está desconstruindo aquilo. Entendeu? Avisa o irmão do lado, Josué e Caleb entraram na terra prometida. Diga, você também vai entrar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Entra na nossa mente, Senhor, renova o nosso entendimento. Muda as nossas perspectivas, muda a nossa forma de ver o mundo, Jesus. Aonde há barreiras que foram construídas, quebra todas elas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Coisas que para nós são impossíveis agora, nós declaramos que um dia serão a nossa realidade. Coisas que foram semeadas no nosso coração e criaram raízes, nós declaramos que serão arrancadas pela raiz de dentro de nós. Não haverá limites para o teu agir, não haverá limites para a tua vontade, não haverá limites para a transformação que o Senhor deseja na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Senhor, nos ensina a dar aquilo que nunca recebemos, nos ensina a plantar aquilo que nunca foi sequer semeado dentro de nós. Porque se o Senhor entrar na nossa mente, tudo vai mudar. Os muros serão derrubados, os horizontes serão aplainados, e aquilo que era impossível se tornará parte da nossa história. Em nome de Jesus, amém.